queria que você estivesse bem atento em espírito de oração para que o Espírito Santo falasse com você nessa noite. No verso 22 e 23 ele diz assim: respondeu Jesus: tenham fé. Jesus aqui ele não estava falando assim de uma forma brusca, tenha fé. Não, ele não está reclamando com ninguém. Essa palavra que está aqui no original é a mesma palavra que ele dá lá em João 14, né? No versículo 1, que ele disse: creiam em Deus e creiam também em mim. Sossega, tenha fé. A oração precisa ser uma oração que mostre que a gente está sossegado pelo nível de confiança que nós temos com a pessoa a qual está ouvindo as nossas orações. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos é: tenham fé. Um versículo pequeno, né? Tenham fé em quem? Em Deus. A nossa fé não é uma fé vã. A fé é no Deus que cumpre as promessas. Amém. Então, tenham fé. Confiem em mim. Tenham fé em Deus. Por que ele estava falando isso? Porque aqui no versículo anterior diz o seguinte, no versículo 20: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então, Jesus ele tinha amaldiçoado a figueira, e a admiração dos discípulos foi tão grande ao ver que a maldição da figueira que não estava dando frutos secou, e eles se espantaram. Eles não acreditavam no que ia acontecer. Jesus está dizendo: tenham fé em Deus, sossega, tenha fé em Deus. Quando eu falar, vai se cumprir, mas tenha fé. Então, ele prossegue: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. A primeira regra, quando você estiver orando, é que a sua oração seja uma oração de fé em Deus. Não é uma fé no copo d'água, uma fé numa coisa, no objeto. Não, a fé em Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você vê o Espírito? Mas você crê, né? Fé no Espírito Santo, que é Deus. Fé em Jesus, que é Deus. Fé no Pai, que é Deus. Fé na Trindade, que é Deus. E que governa todas as coisas do universo. Então é preciso que a gente creia nele. Agora, ele diz também que a gente deve crer sem duvidar, né? Tiago 1, versículo 6, olha que ele diz assim: peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Nem pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Está vendo? Então, Tiago ele sabia o que significa a oração da fé. A oração feita com fé, como é que diz? Diga assim: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. A oração da fé, diga assim: a minha oração tem que ser a oração da fé. Diga assim: a oração é o poder de Deus para enfrentar qualquer dificuldade. Então, a sua oração não é para pedir a Deus que você não passe por dificuldade. A nossa oração, a oração do crente, é pedir a Deus fé para enfrentar qualquer dificuldade. Amém? Mas tem que ter duas coisas, irmãos, nessa oração da fé. Duas coisas. Primeiro, a coragem para você levar esses problemas para Deus. Porque a gente ora uma oraçãozinha merreca, meia boca, e Deus está lá esperando
que você tenha coragem para levar a Ele os seus verdadeiros problemas. A questão é que muitas vezes nem nós conhecemos os nossos problemas que nós temos. Achamos que não temos problema nenhum. E aí ficamos pelas beiradas. Quero dizer uma coisa para você, você tem problemas. Nós temos problemas que nós não imaginamos. Mas a todos eles, se forem colocados em oração, em fé, todos eles, você poderá enfrentar a oração da fé. Mas a gente não tem coragem. A gente quer se apresentar diante de Deus bonzinho. Ah, Deus, tu sabe que eu sou bonzinho. E Deus não está comendo esse reggae de ninguém. Igual o irmão Toninho, né? Não estou comendo nada disso. Ele sabe, ele te conhece. E você sabe também, mas você encobre seus pecados, encobre suas transgressões e não quer mostrar para ele aquilo que você chama de problema, que não é problema. Vamos parar de chamar, de botar apelido em pecado. E vamos chamar pecado de pecado e dar nome a eles e colocar diante de Deus. Do contrário, Deus não vai comer o seu agarro, sua conversinha. Tem gente que leva meia hora dando títulos a Deus, soberano Deus, eterno Pai, amado, magnífico, magnânimo. Mas teu pai chega assim, pai. Quando tu vai conversar com o Enoco, tu diz assim, meu magnânimo, meu pai, meu simpático, meu lindo. É assim? Você pode fazer isso, mas não pode parar por aí. Com Deus você tem que ir mais fundo. No lugar secreto. Tranca a sua porta e lá rasga o seu coração. Amém? Glória! Coragem para colocar os seus pecados, seus que você chama de problema, diante de Deus. Primeira coisa. A segunda coisa, coragem para aceitar de Deus a resposta dele e não a que você quer. Porque nós vamos lá cheio de, sabe, igual aquele jovem rico. Senhor, o que preciso mais para fazer a vida eterna, para ter a vida eterna? Olha, eu já sigo os mandamentos, eu nunca matei, nunca roubei. Achando que isso e sabe o que Jesus disse para esse homem? Ah, tá bom, então você fez, tá fazendo tudo, faz isso, agora faz o seguinte, tu vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele se entristeceu e saiu. Aí a gente pensa que tem que vender as coisas dele, pegar o dinheiro e sair distribuindo. O que ele tinha muito e que ele precisava vender, porque custava caro a ele, eram os pecados dele que ele pensava que conhecia e não conhecia. Mas Jesus conhecia quem ele era. Bajulador, bom mestre. Bom mestre, por que me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Você é cheio de problemas. Vai lá e tenha coragem de colocar diante do Pai, que Ele é bom. Agora espere a resposta, que você talvez não vai gostar da resposta que Ele vai te dar. Então isso também faz com que a gente não ore. E isso não é fé. Fé é a atitude de coragem, de chegar a apresentar para Deus nossos problemas. Porque muitas vezes nossos problemas são causados por nós. E nós não temos coragem de dizer a Deus, porque a gente vai ouvir dele o que não queria. Amém? Então tome coragem, precisa ser transformado nesse entendimento para que a gente possa realmente ser homem e mulher de oração, ter todas as nossas barreiras, nossos problemas solucionados pela oração da fé. E tem um termo chamado Kairos. Quem já ouviu falar nesse nome? Kairos. Kairos é o tempo do relógio de Deus. O relógio de Deus não conta o tempo como o nosso. O nosso é Cronos. O de Deus é Kairos. E você não conhece esse tempo. Portanto, você precisa aprender a esperar. E nesse não saber aprender a esperar o tempo de Deus, nós nos afobamos,
nos desesperamos, nos tornamos incrédulos, porque esse Deus não responde, está demorando. E o que é pior, nós ensinamos aos nossos filhos a serem imediatistas, a espernear quando não acha o que ele quer na mesma hora que ele quer. Então, vocês que são mães, avós, precisam entender que as suas crianças precisam aprender a esperar. Porque senão eles vão crescer e não vão ter as orações deles respondidas. Porque nós somos assim apressadinhos, porque a modernidade, né, que colocou, no meu tempo, nem televisão tinha. A notícia quando chegava, já tinha acontecido, já tinha passado um mês, era carta, essas coisas. Aí as coisas foram modernizando, hoje você da cama, a criança, todos os canais aqui, tudo rapidinho, sabe, é caldo de cana, na hora. Com Deus não funciona assim, é preciso a gente aprender a esperar. Quando ele diz assim, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Repare, já está na mão de Deus, mas ele está esperando as suas atitudes. Repare, ele diz assim, ele crê que você já recebeu. Aí você vai dizer, mas como eu já recebi que eu não vi ainda? Calma, meu filho, calma, minha filha, está aqui na minha mão. Agora aprenda a esperar. Aprenda. Qual é o meu tempo? É no meu tempo, não é no seu, porque eu sou Deus. Nós temos manias de querer ser Deus. Isso é uma doença psicológica, espiritual, emocional, que se transforma em doença física, que se chama teomania. Nós temos mania de ser Deus, e é preciso que todo ser humano tenha essa consciência.